Oi, eu sou a Stephanie do Livros Aquáticos e hoje eu vou falar um pouco de Psicose, do Hitchcock. No vídeo anterior eu falei um pouco de Psicose também, mas eu falei focada no livro. Agora eu vou falar um pouco da principal adaptação de Psicose. Foi esse filme feito pelo Hitchcock em 1960. Tem um remake do Psicose, tem Psicose 2, 3 e 4 e tem a série Bates Motel que eu também falei um pouquinho no vídeo anterior. Mas esse vídeo é sobre Psicose do Hitchcock. Por que a Psicose do Hitchcock é tão importante? Quais são as principais diferenças entre o livro e o filme? O filme muda um pouco o protagonista, o Norman Bates. O Norman Bates, no livro, é retratado não com tanta simpatia como é mostrado no roteiro e no filme. Então, essa é uma das principais mudanças para o filme, que eu acho super legal, porque o Norman Bates do filme, ele te atrai de uma forma que você não desconfia nada do que pode acontecer com ele. Outra mudança foi o nome da Mary Crane, que pro filme vai pra Marion. Isso foi um problema que tinha lá nos registros de nome de personagens, não foi uma grande mudança. O Hitchcock não gostava muito da parte do Sam e da Lila, que é a irmã da Mary Crane e o namorado dela. Então ele dá uns cortes lá muito louco, diminui muito, mas isso também acho que tem a ver com a relação que ele tinha com a atriz e com o ator, que não era das melhores, então tem muita tesoura lá. O legal de você ver o filme é que todos os filmes do Hitchcock são incríveis, mas no Psicose, quando você tá lendo o livro, você sente aquele sentimento estranho, mas você realmente não se assusta. Eu já vi Psicose umas 3 vezes, tem trechos que eu sempre me assusto. Então isso é uma jogada, que é uma coisa que o cinema traz, que é muito legal. Outra coisa também que você só tem no filme é a trilha sonora. A trilha sonora é incrível. Você pode não conhecer Psicose, pode não ter visto Psicose, pode não gostar de Psicose, mas você conhece a trilha sonora. Então foi uma das trilhas sonoras mais marcantes dos filmes do Hitchcock. Eu li o livro Hitchcock e os Bastidores de Psicose. Então ele conta o que ele fala. Ele conta um pouco da produção. Psicose, ninguém colocava fé em Psicose. Então o Hitchcock pagou Psicose inteirinho e ele fez o Psicose, ele diz como se fosse um episódio alongado do Alfred Hitchcock Presents. O que era o Alfred Hitchcock Presents? Era um programa que o Hitchcock tinha pra TV, que eram histórias de 20 minutos praticamente. Então eram histórias bem curtas, que era uma história de suspense, terror, que era dirigida pelo Hitchcock. E era um programa de TV que ele tinha semanalmente. É muito legal de ver porque, o Hitchcock apresenta e ele fala no começo e no final dos episódios. E tem uma curiosidade, o primeiro episódio do Hitchcock Presents é com a Vera Miles, não sei se é a pronúncia certa do nome dela. E a Vera foi a Lila do Psicose. Então ela tá presente no primeiro episódio, tá presente no outro, mas não é a questão dos atores mais importante. É a questão da equipe técnica e da velocidade de fazer Psicose. Como o Hitchcock tava pagando o Psicose do bolso dele, então ele chamava carinhosamente Psicose do filme de 30 dias. Ele fez Psicose em 30 e poucos dias, mais ou menos. Que é uma coisa muito rápida para um filme de 1h30, praticamente. E dentro das mudanças, lógico que para você adaptar um livro para um filme, tem que fazer várias mudanças em personagens e várias coisas. Mas entre as mudanças interessantes, tem uma que ele fala no livro, que não está presente, que teve que ser cortada, é que logo lá no começo tem um diálogo da Marion com o Cassidy, e que o Cassidy fala assim que uma das melhores parques de diversões é Las Vegas. Aí a Mary Crane fala assim, mas eu não vou pra Las Vegas, né? Ela não tem dinheiro, que ela vai passar o fim de semana na cama. Aí o Cassidy responde assim, a única diversão que se compara a Las Vegas é passar o fim de semana na cama. Então essas insinuações que o Hitchcock coloca é muito legal, porque naquela época ele tinha que enfrentar uma censura muito maior do que hoje em dia. Por isso que Psicose
foi tão marcante na história do cinema. Psicose foi o primeiro filme que enfrentou muita censura e se desviou dela de uma forma que só o Hitchcock conseguia pra lançar. Foi o primeiro, o Psicose. Hoje você pode assistir Psicose e falar assim, nossa, que sustos bobos, que efeitos estranhos. Mas o importante é você ver que na época Psicose foi um marco, porque ele foi o primeiro filme. No livro é interessante que ele começa, lá no final do livro, o ator começa a falar assim, Psicose abriu portas para, sei lá, pro filme do Polanski, pro filme do Romero principalmente, tanto que ele até cita A Noite dos Mortos Vivos, que também tem um livro aqui da Dark Side, vou deixar aqui, que é um filme que remete a algumas coisas do Psicose. A importância do Psicose, por mais que ele seja feito em preto e branco, o que ele traz, as referências de Psicose. Então, se você não viu Psicose, você precisa assistir Psicose. Porque o livro é incrível, vai ler o livro, depois vai ver o filme. 2, porque o filme é do Hitchcock e é incrível. O Hitchcock teve, depois de Psicose, ele teve umas crises que ele queria achar algo tão bom quanto Psicose. Porque ele colocou fé em Psicose, Psicose deu super certo, arrecadou uma bilheteria enorme. Então os fãs de Hitchcock esperavam algo tão bom como Psicose. Não que os outros filmes do Hitchcock sejam ruins. Eu pessoalmente gosto muito mais de outros, como Pássaros, Murney, Janela Indiscreta, Festim Diabólico, e a maioria menos Pássaros. Esses 3, acho que Murney também foi lançado depois, mas Festim Diabólico e Janela Indiscreta tenho certeza que foram lançados antes. Em relação a isso, o Hitchcock tem um trecho no livro Alfred Hitchcock, Os Bastidores, que fala uma coisa bem legal. Era como servir banquetes extraordinários com frequência. E aí quando você faz um cachorro quente, as pessoas dizem, isso é a melhor coisa que eu já provei. E todas aquelas excelentes refeições que ele preparou antes. Então, Psicose é um marco, é sensacional e você já deveria ter visto? Sim, mas os outros filmes do Hitchcock também são sensacionais. Então eu quis fazer um pouco esse vídeo pra falar só um pouquinho de Psicose, mas também falar da importância do Hitchcock no cinema. E de como os filmes dele são incríveis. Se você vai ver esse filme, você nunca viu nada do Hitchcock, assiste algum filme do Hitchcock que você vai gostar. O Alfred Hitchcock Presents também é muito legal. E momento comercial não pago, mas se você está vendo esse vídeo quando eu postei, naquela reapresentação dos clássicos do Cinemark, no próximo fim de semana e semana eles passam sábado, domingo e quarta, vai passar Psicose. Então vai pro cinema assistir Psicose. Psicose deve ser, se você tem a oportunidade de ver Psicose em casa, é lindo. Mas se você vê no cinema, é uma experiência incrível. Eu assisti Pássaros do Hitchcock no cinema ano passado. E ver filme no cinema é outra coisa. Uma coisa é você ver filme em casa, baixado na internet, super legal. Mas outra coisa é você assistir filme no cinema. A experiência sonora é muito maior, visual também. Então vai passar Psicose no cinema, aproveita pra assistir. No começo do livro, no Psicose, você acompanha 2 personagens, que é a Mary Crane e o Norman Bates. E depois, já falei, você só acompanha o Norman Bates. No filme, o Hitchcock optou pra, desde o começo, a gente só acompanhar a Mary Crane, que é Marion no filme. Então você acaba acompanhando só a Marion e você acaba tendo uma identificação maior do fato de você só ver ela e depois o que acontece com ela. Então isso é algo muito chocante. Muito chocante. Na época as pessoas não sabiam, e se você também não assistiu Psicose, não escute isso, que a personagem principal morre antes do metade do filme. E isso é uma reviravolta. Psicose é cheio desses detalhes que foram importantes para o cinema e que é uma experiência única assistir Psicose. Então, Alfred Hitchcock é único, assistir Psicose é único, então você deve assistir. Esse é praticamente um filme, é um vídeo de como você deve ver Psicose, rever Psicose, porque Psicose é muito bom e eu estou numa vibe Psicose, por isso que eu quis compartilhar um pouco desse sentimento com você. Se você gostou do vídeo, você pode dar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal aqui e aqui. Se eu citei algum link, tá aqui embaixo. Tem os links aqui embaixo, coisas relacionadas. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!